estavam prisioneiros. As pessoas que eram afetadas por algum destes males, e aí vocês podem imaginar todo e qualquer tipo de doença, a lepra, a cegueira, até uma simples febre. Tudo isso, no tempo de Jesus, para as pessoas daquele tempo, era considerado um espírito mau que estava na pessoa e que, portanto, precisava ser expulso. A questão é que as pessoas que ficavam doentes com esses supostos espíritos ficavam impuras perante a lei e, como tal, não poderiam frequentar o templo e, portanto, não poderiam participar dos eventos de sua época. Na época em que Jesus viveu, estes espíritos maus, portanto, que afastavam o homem do caminho de Deus, o povo acreditava que tinham um poder quase que absoluto e que os homens, nas suas frágeis, míseras forças, nunca conseguiriam ultrapassar. Então, somente Deus, com seu poder, com a sua bondade absolutas, é que seria capaz de derrotar esses espíritos maus. Essa era um pouco a mentalidade primitiva, e isso acontece desde que o homem é homem. Para aquilo que a gente não tem explicação, a gente atribui quase que de modo automático ao sobrenatural, ao transcendente e assim por diante. No tempo de Jesus, naturalmente, como não se tinha a ciência bastante avançada como hoje, então até as doenças se acreditavam que era por causa de espíritos maus. De certa forma, isso ainda está presente hoje, e eu diria com bastante força. Nós católicos, por exemplo, conhecemos bastante os mandamentos da lei de Deus. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo conhece os 10 de cor e salteado e na ordem. Mas o primeiro mandamento, pelo menos, nós devemos nos lembrar que é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento da lei. A gente sabe dizê-lo, sabe no inconsciente, sabe de cor, mas alguns de nós ainda abrimos o horóscopo de manhã para ver o que os astros têm a nos dizer naquele dia. Alguns de nós ainda vai ver qual é o número da sorte, para saber o que pode fazer ou não naquele dia. Alguns não passamos debaixo de uma escada, porque pode dar azar. Alguns de nós, se está andando na rua, vê um gato preto, atravessa para o outro lado, porque o gato preto traz má sorte. Existem aqueles que põem ferradura atrás da porta, ou trevo de 4 folhas. Tem católico que faz simpatia. Pergunto, isso é amar a Deus sobre todas as coisas? Ou a gente confia que de fato Deus está conosco, ou a gente não confia. Superstição e católico, cristão, são realidades que não combinam. E essas coisas são hoje os espíritos maus do nosso tempo, porque nos impedem de viver em paz como a gente de fato deveria. E existem muitos outros espíritos maus que são próprios do nosso dia a dia, do nosso tempo. Por exemplo, o dinheiro, o desejo de fama, a vaidade, o orgulho, tudo isso também é espírito mau que vai tentando nos contaminar. O que eu estou querendo dizer aqui, naturalmente, é que espírito mau, no contexto bíblico, não necessariamente era o diabo, como a gente logo pensa num homem possuído pelo diabo ou possesso pelo espírito impuro. Qualquer estrutura ou qualquer valor que seja contrário ao projeto de Jesus Cristo é chamado muitas vezes na Bíblia de espírito mau, porque eram pessoas ou valores ou cargas que se opunham àquilo que Jesus pregava, àquilo que Jesus ensinava. Por isso, no nosso tempo, também existem espíritos maus, talvez não necessariamente os mesmos do contexto bíblico, mas existem também. Que o diabo existe, não tenham dúvidas. E que ele faz o mal também, não tenham dúvidas. Agora, hoje também existe uma tendência da gente atribuir tudo de ruim que acontece no mundo ao diabo. Em tudo a gente acha que é o maligno que está agindo. E a gente se esquece que o maligno age também em consequência das nossas escolhas, também em consequência das decisões que nós tomamos no dia a dia. No livro do Deuteronômio, na lei antiga, o Senhor já disse: diante de você existem a vida e a morte. Você escolhe. Só que o Senhor faz o alerta: escolhe a vida. Escolhe a vida. Inclusive, foi lema da campanha da fraternidade alguns anos atrás: escolhe, pois, a vida. Mas por mais que a gente se sinta às vezes prisioneiro destas realidades, desses espíritos maus, entre aspas, que são próprios do nosso tempo
e aí fora basta a gente sair na rua para poder presenciar tudo isso. É bonito ver a partir do Evangelho que existem esperanças. Vejam que Jesus não diz absolutamente nada àquele homem que está possesso. Jesus não lhe diz uma palavra. Jesus está ensinando na sinagoga. A sinagoga era a comunidade de antigamente, onde os judeus se reuniam sempre aos sábados para poderem partilhar e ouvir a palavra de Deus. Jesus está pregando e não diz nada a este homem possesso. Certamente ele estava ouvindo e com o ensinamento de Jesus ele se incomoda. Vocês podem olhar no Evangelho depois que é ele quem grita: o que você quer de nós, Nazareno? Você veio aqui para nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus. E justamente grita porque Jesus está ensinando valores que são contrários àquilo que naquele tempo era ensinado. Por isso os espíritos ficam inquietos, porque sabem que com Jesus, diante da presença dele, todo aquele poder opressor que era exercido sobre os homens havia chegado ao fim. Aí nessa situação, a gente se lembra daquilo que nos disse o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tribulação? Perseguição? Perigo? Espada? Diz ainda o apóstolo: em tudo isso nós somos mais que vencedores, graças àquele que primeiro nos amou. Por isso disse e repito: ou nós acreditamos e assumimos Jesus como Senhor de nossa vida e de nossa história, ou nós não assumimos e continuamos com essas superstições bobas que a gente vê por aí. E eu estou dizendo isso também porque acho que todos nós indistintamente gostaríamos que Deus viesse ao nosso encontro e tirasse de nós tudo aquilo que ainda nos impede de seguir o seu caminho, os espíritos maus, dos quais também nós estamos, de certa forma, inebriados. E Deus pode fazer isso, mas Deus quer contar conosco. A gente se esforça, a gente tenta mudar de vida e a graça de Deus vem ao nosso encontro e faz a parte dela. É sempre assim, um trabalho conjunto entre Deus e eu. Vejam também que no Evangelho se diz que Jesus ensinava com autoridade. Essa autoridade não era uma autoridade que vinha pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus, embora, claro, ele seja único, isso já é um fato extraordinário. Mas a autoridade de Jesus vinha também pelo fato de que Jesus ensinava e aquilo que saía de sua boca era aquilo que ele fazia. Em Jesus, a palavra de Deus não era um conjunto de ideias ou um conjunto de ensinamentos que ele simplesmente falava e transmitia da boca para fora sem qualquer compromisso. Jesus realizava a palavra em sua vida e com sua vida a ensinava. Isso nos ajuda também a pensarmos em nossa vida e em nossa caminhada. Será que nós podemos dizer que nós temos igualmente esta autoridade? Nós podemos pregar a palavra de Deus com convicção, porque nós também a vivemos como o Senhor nos pede? A gente sabe aliar a fé que professa com a vida que leva? Isso nos nossos dias é também ser profeta. A gente ouviu na primeira leitura o relato do chamado de Moisés à profecia. Pelo batismo, todos nós somos profetas, sacerdotes, profetas e reis. Eu me lembro, há bastante tempo, eu era talvez criança ainda, quando a gente cantava que comungar é tornar-se um perigo, nós viemos para incomodar. É bom que a gente se pergunte se nós estamos incomodando, no bom sentido do termo. Se nós cristãos estamos incomodando no sentido de dizer aquilo que não está certo, tentar corrigir aquilo que está errado. Incomodar não é ser grosseiro, não é ser mal educado. Existem pessoas que têm até um certo orgulho de dizer assim: eu sou o que sou, gostem de mim ou não, eu sou assim, o que eu tenho para dizer eu falo mesmo, e falo na cara. E quem disse para você que isso é virtude? Aonde é que está escrito na palavra de Deus que ser assim é virtude? Já dizia o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade, e disse muito sabiamente, como sempre: a verdade sem a caridade se torna um peso insuportável. Insuportável. A gente tem que ser sim pessoas autênticas, a gente tem que ser pessoas verdadeiras, mas é também tomar cuidado com o que diz.
tomar cuidado com o que falo. Por isso que ser profeta hoje não é necessariamente fazer algo de extraordinário, mas é fazer o mínimo, que é próprio da dinâmica do ser cristão e que a gente está deixando de lado. E para a gente pensar se eventualmente nós estamos ou não no caminho, se nós estamos ou não com os espíritos maus dos tempos de hoje, é só a gente olhar para a vida e fazer um exercício de memória. Quem dá ouvidos aos espíritos maus, obviamente, deixa de ser profeta. O Papa, ultimamente, vocês podem conferir depois no site do Vaticano, quase em todas as catequeses, pronunciamentos, ele toca no assunto da fofoca. E ele disse algo uma vez muito interessante, que as pessoas, e eu falei isso semana passada também, que as pessoas nem confessam mais o pecado, porque a fofoca já virou algo da rotina. Mas o Papa diz também algo de muito bonito. Ele coloca que um dos passos pequenos para a gente ir chegando à santidade seria se, por exemplo, quando alguém se aproximasse de nós para fazer alguma fofoca, a gente dissesse assim: olha, nós já temos os nossos problemas, vamos deixar o fulano para lá? Se ele precisar da gente, ele vem, pede, e a gente vai lá e ajuda. Vamos deixar ele quietinho no canto dele. Diz o Papa, quem assim age já está dando um pequeno passo para chegar à santidade. Mas aí eu pergunto a vocês, será que é assim que a gente age? Quando alguém vem nos trazer fofocas? Ou quando chega alguém e diz assim, menino, você não sabe o que o padre Tiago fez hoje no meio da missa. Aí você diz, entra, eu vou até fazer um café para a gente. Aí a pessoa diz assim, o padre pegou a palavra de Deus. Aí você fala, pensei que você ia me contar uma bomba. A gente nem dá bola, nem quer saber o que diz a palavra de Deus. Agora, se você vê como ele humilhou a ministra, me dá detalhes, eu quero saber o que foi que ele fez, o que foi que ele falou. É assim que a gente age muitas vezes. Por isso que é importante a gente pensar, e eu gosto de dar essas coisas do dia a dia, porque muitos de nós nos esquecemos que o cristianismo é também um modo de vida, E a mística, a oração nasce justamente para nos fortalecer e nos ajudar a viver este modo de vida. As coisas têm que estar sempre unidas. Levar a vida que Jesus levou. Um homem que, como disse a canção, como diz a música que eu falei agora há pouco, Jesus foi um homem que incomodou. E incomodou tanto que chegou até a ser morto. A morte de Jesus, embora tenha também esse aspecto bonito de nos trazer a salvação, foi também uma trama histórica, porque Jesus incomodou, disse verdades que as pessoas não queriam escutar, trouxe novidades. E como dizia Dom Manuel na minha posse, o novo às vezes desestabiliza um pouco, mas a gente tem que aprender a abraçar também as novidades. Como nos pediu o salmista, não fecheis o coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. Portanto, que Deus afaste de nós os espíritos maus do nosso tempo, que nós sabemos quais são, e ao mesmo tempo que Ele nos ajude a ser verdadeiros profetas. E vamos em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.